Veneza é uma cidade que me fascina e me incomoda ao mesmo tempo. Cada canal, cada edifício antigo parece sussurrar histórias de grandeza, mas também de uma certa decadência. Não venho aqui por afeto em si, venho por estratégia. A cidade respira arte e eu respiro negócios. Desta vez eu queria impressionar meus convidados, colecionadores de peso que adoram comparar peças raras e preços com o mesmo entusiasmo com que outros comparam vinhos. Escolhi aquele restaurante por recomendação. Era um refúgio veneziano que equilibrava simplicidade e refinamento, oferecendo uma das vistas mais espetaculares para o Gran Canale. O salão não era exatamente o que eu esperava. Charmoso, sim, mas um tanto modesto comparado aos salões em Londres, Paris, onde me sinto perfeitamente ambientado. Ainda assim, havia um tipo de beleza ali. Além da vista, notei quadros interessantes e bem distribuídos nas paredes. Na verdade, eu escolhera também por seu excelente cardápio especializado em frutos do mar e receitas tradicionais, conveniente o suficiente para um bom jantar. Eu mal prestei atenção nas pessoas ao redor quando me sentei. Para mim, o restaurante servia a um objetivo claro: oferecer um cenário para discussões de negócios. O resto, como sempre, eram detalhes secundários, parte do fundo da cena. Ou pelo menos era o que eu pensava. Estávamos falando de aquisições promissoras quando uma garçonete circulou para atender a mesa ao lado. Não prestei atenção a princípio, exceto pelo fato de que ela parecia se portar diferente das outras. Havia algo na maneira como ela se movia, como mantinha a calma com a sala cheia. Mas admito, na hora, não pensei muito além disso. Quando chegou à nossa mesa, ela me perguntou o que eu gostaria de beber, com um sotaque italiano simpático, mas com um tom claro e educado. Mas eu nem ao menos me dei ao trabalho de olhar para o rosto dela diretamente, antes de responder, meio distraído. Chianti? Pinot Grigio? Imagino que vocês tenham algo mais refinado. Percebi que meus amigos sorriram discretamente, e isso provocou em mim um leve sorriso também. Era apenas um comentário. Eu esperava uma resposta educada e previsível, algo submisso, como sempre acontecia. Mas para minha surpresa, ela de imediato sugeriu um vinho do Vêneto, com um tom confiante e tranquilo. Não havia hesitação, nem sequer um traço de arrogância ou de bajulação, apenas uma firmeza inesperada que contrapunha, de certa forma, minha própria atitude. Algo nela, talvez aquele tom, me fez hesitar, mesmo que por um segundo. Não era costume meu ser questionado ou surpreendido por pessoas que eu achava comuns. Mas por algum motivo, eu achei sua resposta intrigante. E sem perceber, fiquei curioso. Enquanto ela se afastava com a mesma leveza com que havia chegado, algo me incomodava. Era apenas uma garçonete, certo? Um rosto bonito, mas sem relevância, assim como tantas pessoas que cruzavam meu caminho. E ainda assim, aquela serenidade, aquela capacidade de me responder tão diretamente, ficaram na minha mente. Eu me perguntava se havia algo mais ali que eu não estava vendo, ou seria apenas a minha imaginação. Enquanto ela preparava os vinhos, continuei conversando com meus convidados. Um deles começou a falar sobre a próxima vernissage, mencionando o curador Contarini, que, segundo eles, era um mestre no mundo da arte veneziana. Eles continuavam tecendo elogios à exposição e às possíveis peças em exibição, mas eu me mantive levemente distraído. Meu olhar seguia ocasionalmente aquela garçonete. Confesso, naquela hora, nem sabia por quê. Escolhi um excelente exemplar, como não poderia deixar de ser em Veneza. Um Pinot Grigio de alta gama, segundo a garçonete, da região vizinha do Friuli, produtora de vinhos brancos aclamados. Porque os vinhedos ficam nas montanhas, e o clima mais frio além do solo mineral resultam em uvas com maior acidez e concentração de sabor. Quando ela colocou a garrafa na mesa, tive a ideia, ou o impulso, de testar aquele tom confiante. Perguntei casualmente: imagino que você entenda de vinhos e de quadros renascentistas, ou será pedir demais? Foi um comentário quase automático. Não esperava uma resposta digna. Ela me olhou diretamente nos olhos, sem perder o sorriso educado, e disse algo que eu não esperava ouvir. A arte está em toda parte em Veneza, senhor. Crescer aqui a torna parte de sua e você, inevitavelmente. Mas nem todos têm olhos treinados para ver os detalhes. Por um segundo, fiquei sem palavras. Foi um comentário tão simples, tão inocente, mas havia algo nela. Algo que parecia dizer que ela sabia mais do que estava revelando. Ela se afastou novamente, caminhando com a mesma naturalidade que antes. Eu deveria ter esquecido aquele momento,
ignorado o que ela disse. Afinal, era só a garçonete, não era? Mas suas palavras ficaram na minha mente ecoando como se ela soubesse algo que eu não sabia. Era uma sensação levemente desconfortável e estranhamente fascinante. A vernissage era exatamente o que eu esperava. Grandiosa, cuidadosamente montada e frequentada por rostos dominantes do mundo das artes. Estas eram as pessoas que importavam. Homens e mulheres que moldavam tendências, estabeleciam preços e decidiam o que havia de valor por trás de cada obra em exposição naquela sala. Percebi que obras expostas eram cuidadosamente selecionadas, cada uma representando não apenas a genialidade de seus criadores, mas também o poder discreto e silencioso de quem pudesse possuí-las. Havia telas renascentistas e esculturas modernas que contrastavam de forma quase provocativa, mas estrategicamente posicionadas para atrair o olhar. Cada peça tinha um significado próprio, e também um investimento meticulosamente calculado. Para mim, tudo naquela sala parecia murmurar mais do que beleza. Falava de controle, de transações milionárias, e do imenso prazer que é possuir algo que, para tantos, continua sendo inalcançável. Eu caminhava com confiança. Reconheci alguns rostos importantes, troquei saudações rápidas e cumprimentei outros colecionadores. Era como navegar em águas familiares. No fim das contas, não havia surpresas. Aqui, eu sabia como agir, como ser o mestre que todos reconheciam. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava pela sala, meus olhos foram atraídos por um pequeno grupo reunido em torno de um homem mais velho. Ele falava com autoridade, explicando os detalhes de uma tela renascentista cuja textura, cores e história pareciam hipnotizar os presentes. Mas não foi ela que realmente chamou minha atenção. Ao lado dele, quase como se fosse uma extensão natural de sua presença, estava Kiara. Elegante e impecavelmente vestida, ela se misturava ao grupo com a mesma naturalidade de quem sempre pertenceu ao espaço. Não era apenas uma presença, ela ocupava posição com a mesma confiança dos convidados mais importantes da exposição. E naquele momento tudo em mim parou. Fiquei no meio do salão surpreso, quase incrédulo. No início achei que estava me enganando. Era impossível que fosse ela. Naquele instante me dei conta de que não a conhecia, nem ao menos sabia seu nome, ou quem ela realmente era. Vi Kiara caminhando entre as obras, acompanhando o homem mais velho, que vinha saber depois, era Giulio Contarini, seu avô e curador da exposição. Ela conversava com os convidados, claramente confortável naquele ambiente, e colaborando nas explicações das peças expostas. Fui observando de longe com um misto de curiosidade e desconforto. Ela parecia outra pessoa. Na noite anterior, eu a tinha descartado como alguém comum, embora incomum em alguns aspectos. Mas agora havia algo fascinante nela. Kiara estava tão à vontade, tão no controle. O contraste me desconcertou. Quem afinal aquela mulher? Fui tomado por uma curiosidade crescente, e então resolvi me aproximar lentamente, e enquanto Kiara estava sozinha, junto a uma obra magnífica, de alto investimento. Fiquei indeciso por um instante, antes de falar. Chiara Morosini, certo? Espero que me perdoe por interromper, mas parece que hoje estou descobrindo que você é muito mais do que uma garçonete. Soube aqui que você faz a curadoria de arte do restaurante e que, no caso, sendo sua mãe a proprietária e chefe, certamente você tem a responsabilidade de refletir a identidade dela nas obras que observei nas paredes. Ela se vira, surpresa, mas sem perder a compostura. Com um sorriso leve, respondeu: Sr. Mansur, preciso admitir que não esperava encontrá-lo por aqui, embora agora que penso melhor faz todo sentido. Sim, é verdade. Faço a curadoria de arte do restaurante e, como observou, as obras não são meros enfeites, mas extensões do menu, onde a estética visual e o sabor do vinho convergem para uma experiência sensorial completa. Rebati rápido. Sinceramente, eu também não esperava. Diga-me, quantos papéis a senhorita costuma interpretar? Ou eu deveria perguntar, qual deles é o verdadeiro? Ela mantém a serenidade e me responde em tom descontraído. Os dois são verdadeiros. Não vejo problema em servir mesas à noite, e como curadora, tento contribuir com algo de valor ao espaço de criação de minha mãe. Nem todos os caminhos são guiados pelo luxo, Sr. Mansur. Alguns de nós escolhem valorizar as coisas pelo significado que têm, não tanto pelo custo. Fiquei momentaneamente sem reação.
Dessa vez sua resposta não apenas me surpreendeu, ela me desarmou. Havia uma força naquelas palavras que me fazia questionar coisas que eu considerava certezas. Pela primeira vez, senti que a posição de domínio naquela conversa não era minha. Enquanto conversávamos sobre a exposição, senti uma presença se aproximando. E não demorou muito para que o homem mais velho, o mesmo que minutos antes explicava os detalhes de uma tela renascentista, surgisse ao nosso lado. Era Giulio Contarini, e eu soube disso antes mesmo de falar em seu nome. Ele tinha aquele ar de autoridade sem esforço, o tipo de magnetismo que apenas alguém profundamente respeitado no mundo da arte pode ter. "Ah, vejo que você fez um novo amigo, Chiara", ele disse, com um leve sorriso, voltando seu olhar astuto para mim. Meu instinto foi mudar de postura, adotar um tom mais respeitoso, mais formal. Afinal, aquele não era apenas um velho colecionador. Ele era Giulio Contarini, o curador do evento, uma lenda no mundo das artes. "Senhor Contarini", disse, oferecendo um aperto de mão firme. "É um privilégio conhecê-lo. Suas curadorias são mundialmente reconhecidas." Essas palavras não eram apenas cortesia. Eu sabia quem ele era e o papel que desempenhava em moldar o mercado que eu tanto admirava. Giulio sorriu educadamente, com o mesmo tipo de controle que passava confiança. "Você é muito gentil", respondeu. "Mas devo admitir que Chiara colocou sua mão artística em algumas das seleções para esta vernissage." Eu mal podia esconder minha surpresa. Meus olhos rapidamente se voltaram para ela, tentando disfarçar o choque. Então, Chiara também era responsável. Completamente inesperado. A verdade é que a cada minuto ao lado dela, eu parecia saber menos sobre quem era. Realmente era Chiara Morosini. Instantes depois dessa breve conversa, observei Chiara ao longe e senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Descobrir quem Chiara era de verdade foi como enxergar por trás de uma cortina. Ela não estava tentando exibir riqueza nem status, apenas inteligência, paixão e uma força que desafiava meus preconceitos. E por mais que eu tentasse, não conseguia tirá-la da minha mente. Dias depois da vernissage, saio do hotel a pé, para ver a beleza de Veneza ao amanhecer, as ruas de pedra ainda silenciosas, as gôndolas ancoradas ao longo do grande canal. Eu queria um ar fresco para refletir sobre a vernissage enquanto estou tentando organizar meus pensamentos. Eu não voltei a Veneza apenas por arte, não dessa vez. Algo me puxava e me mantinha na cidade, algo que eu ainda tentava entender. Desde aquela noite na vernissage, Chiara não saía da minha mente. Cada palavra ecoava como uma provocação sutil, me forçando a questionar coisas que eram até então certezas absolutas. Havia uma força nela, algo que eu queria explorar mais. Mas será que isso fazia sentido? Eu, Khaled Mansour, parecia obcecado por alguém tão diferente. Resolvi para mim mesmo que era apenas curiosidade, um interesse momentâneo, algo passageiro. Porém, Veneza tinha seus próprios planos, e como sempre, a cidade me encontraria no lugar e no momento certos. Decidi voltar ao restaurante. Chego ao entardecer, sozinho desta vez, com uma mistura de tensão e expectativa. Quando entrei no restaurante novamente, senti algo diferente. Não era como da primeira vez. Agora a decoração simples parecia mais acolhedora, as pessoas ao redor menos invisíveis. Talvez fosse minha imaginação, ou talvez eu estivesse mudando sem perceber. O restaurante ainda era o mesmo, mas eu não era. Vi Chiara ao longe, servindo uma mesa próxima à janela. Ela parecia igual à noite da vernissage, calma, elegante. Por que então ela me parecia tão diferente? Quando nossos olhares se cruzaram, ela hesitou por um segundo, mas continuou seu trabalho com a mesma naturalidade que eu havia aprendido a admirar. Quando ela finalmente veio à minha mesa, senti pela primeira vez aquela estranha sensação que era ao mesmo tempo desconfortável e intrigante. "De volta tão cedo?" Ela me perguntou com aquele mesmo tom calmo que me desarmava. Não era sarcasmo nem surpresa, apenas constatação. Sorri para ela, talvez pela primeira vez, com sinceridade. "Acho que você tem um talento especial para me surpreender. Resolvi que talvez fosse mais interessante explorar o restaurante da sua mãe do que qualquer galeria, pelo menos por hoje." Ela pareceu inclinada a rir, mas se conteve. "Então é por isso que está aqui? Para um jantar simples em vez de se reunir com curadores famosos? Nem sempre é o preço ou o prestígio que importa. Às vezes é o detalhe", respondi, citando o que ela havia dito na vernissage.
Por um segundo vi algo nos olhos dela, uma mistura de surpresa e cautela. Mas em vez de me deixar no controle da conversa, como os outros faziam, ela mudou o foco novamente. Kiara parecia ter um talento para me manter desconfortável, mas eu não conseguia sair de perto dela. No entanto, eu consegui propor a Chiara um passeio para discutir arte e cultura, a pé, algo como uma caminhada pelas ruas e canais de Veneza no dia seguinte. Eu não sabia exatamente o motivo pelo qual insisti naquele passeio. Talvez fosse pelo que ela despertava em mim. Curiosidade, desafio, ou algo que eu não queria admitir. Quando ela aceitou, devo dizer que fiquei surpreso. E quando começamos a caminhar pela cidade, senti pela primeira vez que ela estava me deixando aproximar, mesmo que apenas um pouco. Conversamos sobre arte, algo que para mim sempre foi um investimento, mas ouvi-la falar era diferente. Para ela, a arte não era um bem negociável, mas um reflexo das emoções, do tempo em que foi criada, das pessoas por trás de cada pincelada. Esse olhar dela me intrigava. Parecia tão simples, mas tinha camadas suficientes para me deixar desconfortavelmente impressionado. Durante o passeio a pé, deixei Kiara me conduzir, enquanto ela, com a paixão de quem conhece cada pedra daquelas calles, me explicava como a luz de Veneza inspirou gerações. Eu sentia o frescor do mar misturar-se ao perfume do café que escapava das janelas abertas, e, entre sorrisos tímidos e olhares que se demoraram nos detalhes de um pórtico antigo, ou de uma gôndola que deslizava silenciosa, me pareceu que a distância cultural entre o deserto e a laguna iria desaparecer. Foi então que chegamos a uma pequena exposição ligada à vernissage. Foi ali que, subitamente, comecei a perceber que algo estava errado no mundo da arte. Um amigo que reconheci da vernissage se aproximou de mim. Sua expressão era séria, o tom de voz baixo. Khaled, posso falar com você? É importante. Chiara deu um passo atrás, mas eu percebi algo no olhar dela. Uma curiosidade contida, talvez uma preocupação. Quando ele começou a falar, senti o tom de urgência em cada palavra. Algo não está certo, ele disse. Ouvi rumores de que uma das telas foi trocada antes mesmo da exposição começar. Eles estão mantendo a informação restrita, mas tudo indica que pode ser uma fraude. Meu instinto imediato foi negar a possibilidade. Afinal, como algo assim poderia acontecer em um evento curado por Giulio Contarini? Mas quanto mais ele falava, mais senti que havia algo fora do lugar. Eu sentia que Kiara entendia o suficiente do meio artístico para contribuir na tentativa de esclarecer as suspeitas, mas não sabia como abordar um assunto tão delicado. Quando voltei para perto de Kiara, ela me olhou com um semblante sério. Algo errado? Perguntou. Eu hesitei por um instante, mas decidi contar o que tinha ouvido. Para minha surpresa, ela não pareceu duvidar. Se for verdade, ela disse, isso é mais sério do que parece. Meu avô nunca perdoaria alguém que manchasse a reputação dele. Foi nesse momento que se acendeu uma nova chama em mim. Fosse pela justiça, pelo desafio ou por Kiara, eu sabia que precisava estar exatamente ali, para descobrir o que estava acontecendo. E pela primeira vez senti que estava em uma companhia confiável. Eu estava ansioso para verificar os rumores sobre a troca de obras e desejava começar a investigar silenciosamente o caso. Depois da conversa do dia anterior, minha mente não conseguia descansar. A possibilidade de fraude em um evento tão prestigiado parecia impossível, mas algo nos olhos de Kiara quando contei a ela sobre os rumores também me fez refletir. Ela parecia preocupada, não pelo evento em si, mas pelo avô, por sua reputação. Eu queria acreditar que os rumores eram apenas intrigas sem fundamento, mas, como sempre no mundo da arte e dos negócios, não existe fumaça sem fogo. Retornei ao restaurante mais uma vez, desta vez com motivos claros. Encontrei Kiara no final de um turno em que servira à mesa de bons e velhos clientes. Nós sentamos em uma mesa pois eu preciso conversar em um tom mais reservado, e foi o que fizemos enquanto os últimos clientes deixavam o local. Eu estava ali no restaurante naquela noite mesmo sabendo que ela provavelmente me veria como insistente. Não era só sobre a fraude. Não realmente. Havia algo em Kiara que me fazia querer ficar perto dela, mesmo que eu estivesse relutante em admitir isso para mim mesmo. Desta vez, quando ela sentou comigo no final do turno, parecia mais aberta, mesmo que ainda houvesse cautela em sua postura. Você não desiste, não é? Ela brincou, mas o tom não era de censura. Havia um pequeno sorriso em seus lábios. Não estou aqui só pelo restaurante.
Admiti, dessa vez com mais honestidade do que estava acostumado. Eu quero entender o que está acontecendo, e acho que você pode me ajudar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos depois que expliquei. Se for verdade, isso não é só um problema para o evento, ela disse, encarando a mesa em vez de a mim. Meu avô não suporta sequer a ideia de algo comprometendo sua integridade como curador. Eu o conheço como ninguém. E sei que se alguém está tentando enganar o evento, ele não está envolvido. Seus olhos finalmente encontraram os meus, e por um longo instante, ficamos em silêncio. Então, ela suspirou. Eu ajudo, mas só porque isso pode arruinar a reputação dele. E além disso, ela mantinha um olhar levemente desafiador. Quero ver se você realmente se importa com algo além da sua própria imagem, Sr. Mansur. O tom dela me pegou desprevenido, mas eu sorri involuntariamente. Ela tinha essa habilidade de me deixar desconfortavelmente consciente das minhas falhas. E de alguma forma, eu gostava disso. Kiara e eu começamos a investigar discretamente o que estava acontecendo nos bastidores da exposição. Foi um processo meticuloso, quase clandestino. Visitamos oficinas de avaliação de arte, locais onde especialistas podiam identificar até os menores indícios de falsificação. Passamos horas analisando documentos da academia, vasculhando contratos, registros e quaisquer pistas que pudessem revelar o que se escondia por trás das peças em exposição. Estávamos montando um quebra-cabeça, peça por peça, mas a sensação era de que alguém havia cuidadosamente escondido as peças mais importantes. Foi então que Sultan Al-Rashid entrou em cena. Ele era um velho conhecido, alguém de quem eu já me orgulhei em chamar de amigo, um colecionador influente, carismático e, em muitos sentidos, uma figura central no círculo que eu navegava com tanta familiaridade. Mas conforme Kiara e eu nos aprofundávamos, a presença de Sultan começou a parecer menos reconfortante e mais enigmática. Havia algo nele, algo nas suas palavras e nas suas omissões, que me fez questionar até onde aquele amigo poderia realmente ser confiável. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava lidando com algo que escapava ao meu controle. Comecei a perceber que, talvez pela primeira vez, estava lidando com uma situação que não poderia resolver apenas com influência ou dinheiro. Sultan, ele sabia mais do que estava dizendo. E a ideia de que alguém de meu próprio círculo pudesse estar envolvido me deixou inquieto. Se isso fosse verdade, como eu poderia encarar Kiara e dizer que estava do lado dela? Ainda assim, havia algo que me mantinha em movimento. Talvez fosse sua presença ao meu lado, suas ideias, a forma como ela falava enquanto olhava sem medo para pistas que outros poderiam ignorar. O peso do que estávamos descobrindo tornou-se algo que eu não queria enfrentar sozinho. E por algum motivo, a única pessoa de quem eu queria me aproximar ainda mais era ela. Em meio às diligências, aproveitamos um momento mais tranquilo para um refúgio às margens de um canal veneziano. Sentamos num banco, longe do frenesi da investigação. Depois de mais um longo dia que parecia não levar a lugar algum, olhamos para a luz da lua refletida na água e, pela primeira vez, vimos a cidade como visitantes, não como cúmplices em fuga. Ela quebrou o silêncio. Por que isso é tão importante para você? Por que simplesmente não deixa as autoridades lidarem com isso? Olhei para ela e percebi que nem mesmo eu sabia a resposta completa. Mas o que eu disse foi honesto. Porque pela primeira vez, sinto que faço parte de algo real. Algo que não está à venda. Algo que não posso comprar. Ela finalmente riu, um som leve, quase doce. Eu nunca imaginei ouvir isso de você. Acho que não sou a única aprendendo coisas inesperadas nessa cidade. Senti um aperto no peito, mas foi diferente do que costumava sentir. Difícil de descrever. E por um instante, pensei em perguntar algo mais profundo, mais pessoal. Mas então apenas disse: talvez sejam as coisas inesperadas que nos ensinam sobre quem realmente somos. Ela não respondeu, mas não precisava. E ali, percebi que eu estava mudando. Nunca pensei que precisaria lidar com traição tão próxima. Meu mundo sempre foi um jogo complicado de controle. Quem você conhece, em quem confiar e, mais importante, quem te deve algo. Mas Sultan quebrou as regras. Até onde eu sabia, ele era apenas um antigo amigo. Negociador inteligente, mas perigoso. Estava errado. Foi Kiara quem notou primeiro as irregularidades. Durante uma visita ao acervo principal da academia, onde algumas das obras principais estavam armazenadas, ela percebeu que a textura de uma pintura renascentista em exibição
Não correspondia ao tipo de material usado pelo artista. Eu tinha um amigo trabalhando nos bastidores da exposição, e ele me confirmou a suspeita. A pintura foi trocada antes da abertura, disse ele com um ar inquieto, como se aquilo não fosse inédito para ele. A trilha levava de volta a Sultan. Decido então confrontar Sultan diretamente, enquanto Kiara, relutante, me acompanha para garantir que tudo não termine com mais danos. O encontro ocorre em um palácio, durante uma reunião informal de colecionadores e negociadores, destinada a discutir compras futuras no mercado de arte. Eu não sabia exatamente o que diria quando visse Sultan, mas sabia que estava perdendo a paciência. Veneza nunca se sentiu tão pequena como naquela noite, onde cada canto parecia escondido por segredos, cada rosto mais suspeito do que o anterior. Quando entrei no salão onde Sultan estava, sentado casualmente à mesa com uma taça de vinho na mão, percebi que ele já sabia. Ele esperava por mim. Khaled, ele disse sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Não achava que você viria tão tarde. Sua calma me irritou. Então é verdade, eu disse sentando-me à sua frente. Você trocou a obra. Sultan arqueou uma sobrancelha e deu uma risada curta. Isso são termos muito graves, meu amigo. Acho que você precisa ser mais cuidadoso com suas acusações. O que mais me irritava não era a negação, mas o fato de que ele claramente não se importava. Para ele era apenas mais uma jogada em um tabuleiro maior. Eu descobriria que Sultan estava envolvido não apenas na troca de obras, mas em um esquema maior que envolvia falsificações destinadas a enganar colecionadores ricos e influentes. E por que está tão preocupado, Khaled? Ele perguntou, inclinando-se para a frente com aquele maldito sorriso. Você mesmo sabe como o jogo funciona. O que importa não é a autenticidade, mas a felicidade das pessoas que acreditam ser verdadeiro. Desde quando você, de todas as pessoas, se importa com uma pintura falsa, se ela continua valendo milhões? Admito, ele riu. Não achei que fosse se incomodar tanto assim. Senti minha paciência se esvaindo, rapidamente, como a areia do deserto que escorre por entre os dedos. Cada argumento dele era uma provocação, um teste, e por mais que eu me esforçasse para manter a calma, a ideia de que ele estava manipulando a situação fazia algo dentro de mim ferver. Até mesmo a certeza que eu costumava carregar com tanta arrogância começou a vacilar. Ele tinha razão sobre uma coisa. No passado, eu não teria me importado. Eu teria ignorado o que estava diante dos meus olhos, encontrado uma maneira de justificar, de fingir que esse jogo sujo fazia parte da ordem natural das coisas. Mas agora isso não era mais verdade. Não era só sobre mim. Esse pensamento me atingiu como um soco. Meus olhos se voltaram instintivamente para o canto do salão, onde Kiara estava. Ela não estava próxima o suficiente para ouvir a conversa, mas eu sabia que ela percebia a tensão no meu corpo. Eu podia sentir o peso do olhar dela, mesmo à distância. E foi nesse momento que a verdade me atingiu, crua e esmagadora. Não era sobre a obra. Não era sequer sobre o escândalo ou sobre desmascarar Sultan. Era sobre mim. Era sobre o homem que eu queria ser aos olhos dela. Queria que ela olhasse para mim e visse alguém diferente, alguém com integridade, alguém capaz de enfrentar o que era errado, mesmo que fosse inconveniente, mesmo que fosse perigoso. O problema era que, até aquele momento, nem eu sabia se estava pronto para ser esse homem. Quando momentaneamente hesitei, Sultan percebeu a minha dificuldade em me posicionar, e de imediato soltou uma ameaça velada. Não me force a tomar medidas que nós dois lamentaremos. Nesse momento percebi que o esquema poderia ter implicações mais perigosas do que imaginava. Senti o peso das palavras de Sultan. Ele não estava mais apenas confrontando minhas acusações. Estava me avisando. Sultan era alguém com conexões que eu conhecia muito bem. Pessoas em sua posição não faziam ameaças leves. Quando ele se levantou e lançou um último olhar calculado, algo em mim mudou. Isso não era mais um jogo. Era uma luta por integridade, por verdade, e talvez até por algo que eu mal queria admitir para mim mesmo. Proteger Kiara de algo maior do que nós dois poderíamos imaginar. Saí imediatamente com Kiara do palácio e caminhamos rapidamente pelas ruas estreitas de Veneza. Ao longe, de modo discreto, meus dois guarda-costas nos acompanhavam. Chiara começa a perceber que estou emocionalmente mais abalado. Ela caminhava ao meu lado em silêncio, mas eu podia sentir a preocupação que vinha dela. Parei em uma ponte de pedra estreita, tentando recuperar o ar, mas a verdade é que não sabia como enfrentaria o que estava por vir. Você sabia disso o tempo todo, não é? Ela perguntou,
finalmente quebrando o silêncio. Sabia que essa cidade era cheia de segredos, que as pessoas que te rodeiam não são confiáveis. Ela estava certa e eu sabia, mas foi a outra frase que ela disse que me atingiu. Khaled, você pode fazer a diferença. Então por que parece sempre estar evitando alguma coisa? O que é que você teme perder? Sua pergunta me atingiu de uma forma diferente. Por toda a minha vida, agir foi questão de cálculo. Sucesso era dinheiro, influência, poder. Mas nunca havia algo que realmente importava, algo fora de mim. Talvez, eu finalmente admiti, seja porque eu nunca precisei me importar antes, até agora. Veneza estava coberta por um céu nublado, e para mim a atmosfera reverberava toda a minha atenção. Estou com Chiara num pequeno ateliê onde seu avô está finalizando a montagem de outra exposição. Percebo claramente que o peso das descobertas recentes transparece no olhar dela. Chiara me seguia como uma sombra silenciosa, mas eu sabia que a havia decepcionado. Não cometi nenhum crime, nem me envolvi diretamente, mas o simples fato de estar associado a pessoas como Sultan já fazia com que ela me olhasse de um jeito diferente. Ela era direta, algo que aprendi a admirar, mas nesse momento sua frieza estava me deixando mais inquieto. Você sabia que algo assim acontecia o tempo inteiro, não sabia? Ela perguntou sem me olhar. Eu estava cansado de mentir para mim mesmo. Sim, admiti. Mas posso garantir que desta vez não tinha ideia de até onde Sultan iria. Não é esse o tipo de negócio em que me envolvo, Chiara. Ela finalmente virou-se para mim. Não? Então, no que você está disposto a se envolver, Khaled? Porque, para alguns, parece que você vive no limite. O comentário dela doeu mais do que qualquer traição me causaria. Não porque era falso, mas porque ela tinha razão. Passei a maior parte da vida me esquivando de responsabilidades emocionais, deixando as consequências caírem sobre qualquer um que não fosse eu. Só que, pela primeira vez, eu via uma saída, fazer algo certo mesmo que isso custasse muito. Apesar de minhas hesitações iniciais, tomei uma decisão ousada. Enfrentar Sultan, expondo a fraude, mas de uma forma que isso garantisse que a reputação de Júlio e a de Chiara permaneçam intactas. Quando decidi agir, uma estranha sensação tomou conta de mim. Pela primeira vez não me importei pelo impacto que isso teria na minha empresa, nas minhas conexões ou em meus próprios lucros. Tudo o que eu pensava era como proteger Chiara e o legado de sua família. E no fundo sabia que esta era a única forma de corrigir minha trajetória. A decisão de expor Sultan não era fácil de executar. Ele tinha aliados de peso e sabia esconder suas jogadas melhor do que qualquer um que eu havia enfrentado. Mas agora, havia algo comigo que ele subestimava. Verdade e determinação. Eu não podia mais ignorar quem eu queria ser. Decido aguardar uma exposição final, de Giulio Contarini, onde Sultan tentará vender uma peça falsa como original. O salão estava lotado. A última peça da coleção de Giulio seria revelada naquela noite, mas só Chiara e eu sabíamos que Sultan havia trocado a obra verdadeira por uma falsificação. Ele estava confiante, como sempre, sorrindo entre os convidados e distribuindo falsos elogios. Eu, por outro lado, sabia que ele não estava preparado para o que viria a seguir. Quando Júlio subiu ao palco para apresentar a obra, senti Chiara ao meu lado. Havia preocupação em seus olhos misturada à força. Tem certeza do que vai fazer? Ela perguntou baixinho. Eu apenas assenti, sem emitir uma palavra. Sabia que, se não fizesse nada, ela jamais me perdoaria. E eu também não. Deixei Sultan começar a falar, e quando ele já havia apresentado a obra de arte, mas ainda não concluído, interrompi. Antes de continuarmos, acho que todos aqui gostariam de ver algo interessante, disse, enquanto a atenção do salão se voltava para mim. 4 investigadores da polícia local se aproximaram de Sultan. Chiara, ao meu lado, segurava uma volumosa pasta com as evidências que havíamos reunido. Análises técnicas das falsificações, relatos de especialistas que examinaram as obras e confirmavam as trocas, e tudo isso foi mais do que suficiente para desmascarar Sultan. Ele tentou argumentar. Sultan sempre era rápido com palavras, mas desta vez eu tinha algo que ele não tinha, um propósito mais forte. Você não pode provar nada, disse ele, mas quando cópias dos documentos circularam entre os convidados, o silêncio no salão foi mais forte do que qualquer argumento que ele pudesse oferecer. Após a revelação, Sultan foi confrontado por colecionadores e organizadores. Ele tentou fugir à responsabilidade,
mas a pressão foi tão intensa que foi forçado a deixar o evento sob a escolta dos investigadores presentes. Ver Sultan sair do salão com o rosto crispado e sob insultos dos outros colecionadores deveria ter me dado alívio. Mas, na verdade, só senti um estranho vazio. Ele era alguém que eu considerava parte do meu círculo e agora fazia parte de algo que eu não aceitaria estar associado. Pela primeira vez, tive clareza sobre quem eu tinha sido e sobre quem eu queria ser a partir dali. Após todos terem se retirado do local, caminhamos em silêncio, ouvindo apenas os sons suaves da cidade. Eu tinha vontade de dizer, mas não sabia como começar. Finalmente foi ela quem falou. "Você me surpreendeu, Khaled", disse com um pequeno sorriso. Eu via que não era ironia, nem sarcasmo. Era pura honestidade. Eu parei e olhei para ela. Não sei se fiz isso pelas razões certas, confessei. Uma parte de mim sente que só fiz isso porque não queria perder a oportunidade de estar ao seu lado. Para minha surpresa, ela riu de verdade dessa vez. Talvez não importe por que você começou a fazer isso. Importa que você fez a coisa certa. E talvez, só talvez, você tenha aprendido algo no caminho. Suas palavras ficaram marcadas em mim, mais do que qualquer outra coisa daquela noite. Veneza, ao amanhecer, tinha uma luz suave que se refletia nas águas dos canais, enquanto a cidade lentamente despertava. Estou sozinho, caminhando pelas ruas, e penso sobre os eventos da noite anterior. Veneza parecia diferente. Não tinha mudado. Seus prédios, seus canais, tudo continuava exatamente no mesmo lugar. Mas, pela primeira vez, eu senti, verdadeiramente, que era eu quem havia mudado. Era a primeira vez em muito tempo, talvez na minha vida inteira, que eu olhava para algo, para o mundo, sem calcular seu preço. O que aconteceu ontem à noite não foi apenas sobre desmascarar Sultan ou defender Kiara. Foi sobre descobrir, finalmente, que eu não precisava mais ser alguém que não estava mais disposto a ser. Eu não sabia o que fazer com essa nova sensação de redenção. Tudo o que eu sabia é que eu devia a alguém que começou isso, mesmo sem saber. E agora, eu precisava ser honesto com essa pessoa antes que fosse tarde demais. Segui caminhando e quando cheguei, o restaurante ainda estava vazio. O sol iluminava as mesas de madeira simples, criando um reflexo cálido por todo o lugar. Tiara estava perto da janela, arrumando algumas flores em um pequeno vaso. Era assim que ela sempre parecia. Simples, mas com uma presença tão diferente de tudo que eu estava acostumado. E pela primeira vez, eu realmente a via, por inteiro. Ela olhou para mim quando me aproximei e percebi uma suavidade em seus olhos que eu não tinha visto antes. "Pensei que você já tivesse partido", ela disse, colocando o vaso de lado. Não havia julgamento em sua voz, mas eu precisava corrigir o que ela estava pensando. E deixar tantas coisas inacabadas? Não. Ainda tenho algo que preciso dizer a você. Lembro que sentei em frente a ela, tentando encontrar as palavras certas. Mas quando finalmente falei, as palavras vieram como se estivessem esperando o momento certo. Kiara, por muito tempo, pensei que o mundo fosse um lugar totalmente negociável. Que tudo dentro dele, pessoas, valores, até arte, poderia ser medido pelo que poderia ser ganho numa transação. Mas aí, você apareceu, com toda a sua simplicidade e força. Você me mostrou algo que eu vinha evitando a vida toda. Autenticidade. Verdade. Ela não interrompeu, o que tornou as coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais fáceis. Eu sei que cometi erros. Sei que, no início, eu era tudo o que você despreza. Um homem acostumado a julgar e ser julgado apenas pelo superficial. Mas ontem, eu finalmente entendi o que significa lutar por algo que tem significado real. E tudo graças a você. Kiara, que estava em silêncio até esse momento, finalmente falou. Se eu te ensinei algo, Khaled, foi porque você estava pronto para ser ensinado. Talvez já estivesse desde o início, só não sabia disso. Ela sorriu de um jeito tímido e olhou para mim como se estivesse avaliando algo. A questão é, o que você faz daqui em diante? Esse homem que você descobriu em Veneza é alguém que você pretende ser? Ou isso termina quando você for embora? Eu não sabia como responder de imediato, mas no fundo, sabia que ela tinha razão. O que eu faria a seguir seria o verdadeiro teste. Algumas decisões mudam o curso de uma vida inteira. Quando saí do restaurante, percebi que ainda havia tempo. Tempo para ser alguém que eu comecei a descobrir. Nessa cidade, sempre achei que o que carregava do lado de fora, dinheiro, influência, reputação,
Era o que me definia. Mas agora quero que o verdadeiro peso esteja do lado de dentro, nas escolhas que eu farei quando ninguém estiver assistindo. A questão era: eu estava pronto para ser essa pessoa? Pela primeira vez a resposta foi clara: sim. Então fui ao aeroporto e viajar para casa. Voltei a Dubai, de onde eu havia me afastado há exatos 2 meses. Após semanas de reflexão e reorganização de minha vida, voltei a Veneza com uma bagagem diferente. Não um conjunto de contratos ou acordos comerciais, mas algo mais leve, mais transparente. Quando vi Chiara novamente, em um dos terraços voltados para o Grande Canal, eu sabia que aquele era o lugar onde nossa história tinha começado. E no fundo, eu esperava que fosse o lugar onde ela continuaria. Ela olhou para mim com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que eu torcia, para ser esperança. Eu achei que você tivesse ido embora de vez desta vez. Disse sorrindo levemente. Respondi com sinceridade. Não podia ir embora sem terminar o que comecei com você. E ali, sob o céu claro de Veneza, e os sinos ecoando ao longe, uma nova história começou. Uma que nenhum de nós poderia prever, mas que, com certeza, seria genuína. E eu vou contar agora. Veneza mudou minha vida, não porque ela tenha algo mágico ou místico, mas porque nessa cidade quebrada e bela, alguém finalmente me mostrou quem eu poderia ser. Por muito tempo, pensei que sucesso era sobre o que eu podia alcançar, conquistar, possuir. Mas agora, entendi que é também sobre o que você escolhe deixar para trás. E eu espero que o que eu esteja reconstruindo, na arte e nas minhas escolhas, e quem sabe no coração de Chiara, seja algo que valha a pena. Acho que Veneza sempre foi como arte para mim, algo que você tenta compreender, mas que nunca cede ao controle. Toda vez que voltava, encontrava motivos para enxergá-la de forma diferente. E talvez seja porque, a cada retorno, eu mesmo estivesse diferente. 1 ano já havia se passado desde minha última vinda a Veneza, mas tudo parecia tão fresco quanto as manhãs enevoadas desta cidade. Chiara costuma dizer que Veneza guarda pedaços de todos que passam por ela, que uma parte sua sempre permanece. Para mim, ela está certa. Veneza não era apenas uma cidade. Ela para mim seria um ponto de partida. Se você for a Veneza agora, descobrirá uma galeria recém-inaugurada, onde obras de artistas locais e emergentes estão sendo exibidas gratuitamente para o público. O nome da galeria, em uma placa discreta, é Mansour & Morosini. Foi a minha decisão mais improvável, e a mais importante. Chiara dizia que a arte deveria ser acessível, livre das transações que a transformam em pura mercadoria. Eu, por outro lado, sempre vi a arte como um investimento, uma forma de transformar gosto pessoal em poder. Mas com o tempo, ela me mostrou algo melhor. E agora juntos, criamos algo significativo. Não um acervo de peças escondidas em cofres ou em coleções particulares, mas expostas num espaço de fruição, onde arte e autenticidade podem coexistir. As pessoas que passam por essas portas não estão aqui para negociar. Elas vêm para sentir, experienciar, e não há preço que pague por isso. Você vai me ver caminhando pelos corredores da galeria, cumprimentando visitantes e observando as pessoas interagirem com as peças expostas. E também poderá ver, perto de uma janela, minha Chiara apoiada, observando o pôr do sol, tranquila, com um ar de missão cumprida. Quando voltei em definitivo e me aproximei dela, foi como se voltássemos para aquele primeiro momento no restaurante da mãe dela. Mas desta vez, as coisas eram diferentes. Agora, não havia espaço para dúvidas, para máscaras ou para as barreiras que eu costumava construir. Só havia calma. Lembro que falei sem maiores pretensões a ela. Você nunca imaginou que isso seria possível, imaginou? E ela, sem muito pensar, me disse: na verdade, eu imaginei. Só não sabia se você seria capaz de enxergar até aqui. Só me restou dizer que eu tive uma boa professora, e ela sorrindo depois de um olhar prolongado. E você foi um aluno difícil, mas suponho que valeu a pena. Veneza me deu mais do que respostas. Ela me mostrou que às vezes o valor verdadeiro não está no que você possui, mas no que você compartilha. Minha jornada com Chiara não foi apenas um encontro de personalidades diferentes, mas o início de algo que nunca poderia ter imaginado. Algo de valor inestimável, impagável, verdadeiro. E agora, enquanto Veneza me envolve novamente, eu só tenho uma certeza.
Este é apenas o começo da história que continuaremos a escrever juntos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para juntos continuarmos compartilhando momentos de emoção. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, levando histórias que transformam vidas. Contamos com você!